Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é Ana Paula, professora de Ética e Cidadania. E hoje vamos falar um pouco sobre patrimônio cultural. Vocês já ouviram falar desse termo quando a gente discutiu o que é cidadania, nossos direitos e deveres, porque faz parte dos nossos deveres como cidadãos de proteger o nosso patrimônio. Vocês também já devem ter ouvido as professoras de restauro falarem sobre a preservação, a conservação do nosso patrimônio. Mas o que seria esse patrimônio cultural? Segundo a Constituição de 1988, patrimônio cultural são os bens de natureza material e imaterial, tomados individualmente ou em conjunto, portadores de referência à identidade, à ação, à memória dos diferentes grupos formadores da sociedade brasileira. E isso inclui as formas de expressão, os modos de criar, fazer e viver, as criações científicas, artísticas e tecnológicas, as obras, objetos, documentos, edificações e demais espaços destinados às manifestações artístico-culturais, os conjuntos urbanos e sítios de valor histórico, paisagístico, artístico, arqueológico, paleontológico, ecológico e científico. O órgão responsável pela gestão do nosso patrimônio cultural é o IPHAN, Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional. Ele também é responsável pela gestão do patrimônio da humanidade, que são aqueles reconhecidos por um braço da ONU, a chamada Unesco. Esse órgão é pioneiro na preservação do patrimônio na América Latina e ele tem como uma de suas funções mais importantes facilitar o acesso ao conhecimento do patrimônio histórico nacional por parte da nossa população. Ele atua em 4 grandes campos, que é o patrimônio material, o patrimônio imaterial, o patrimônio arqueológico e o patrimônio da humanidade. Vamos estudar agora um pouco de cada um desses tipos de patrimônio. Os bens materiais são os elementos concretos de uma sociedade e representam a história de determinado povo. Podem ser bens móveis, aqueles que podem ser transportados, como acervos e coleções, ou bens imóveis, que são estruturas fixas, como centros históricos e sítios arqueológicos, por exemplo. Alguns exemplos de bens materiais: museus, teatros, igrejas, universidades, monumentos, obras de arte, vestimentas e utensílios. Já os bens imateriais estão associados aos hábitos, comportamentos e costumes de determinado grupo social. Esse tipo de cultura é transmitido de geração em geração e está em constante transformação, uma vez que seus elementos são recriados coletivamente. Alguns exemplos de patrimônios culturais imateriais: Festa do Boi, em Parintins, no Norte, o Carimbó, no Pará, o Forró, no Nordeste, o Tambor de Crioula, no Maranhão, o Partido Alto, o Samba de Terreiro e o Samba Enredo, no Rio de Janeiro, e o Maracatu, no Nordeste. Temos também o bolo de rolo, do Nordeste, os queijos artesanais de Minas, o toque dos sinos e o ofício dos sineiros em Minas, e a renda de bilro e o ofício das rendeiras no Sul. Temos também 5 bens imateriais inscritos na Unesco como Patrimônio Imaterial da Humanidade, como a roda de capoeira, o frevo, o samba de roda, a arte cursiva e o Círio de Nazaré. Temos também localizados no Brasil 14 patrimônios materiais que são também considerados patrimônios da humanidade, tombados pela Unesco. Vamos conhecê-los? Centro Histórico de Ouro Preto, em Minas Gerais. Foi aqui, na antiga Vila Rica, que aconteceu a Inconfidência Mineira, uma conspiração fracassada de independência da coroa portuguesa. Ouro Preto foi erguido no século XVII e tombado em 1980. Centro Histórico de Olinda, Pernambuco. Erguida pelos portugueses em 1535, Olinda foi um importante entreposto na época da exploração da cana-de-açúcar. Suas ruelas são formadas por casinhas com fachadas coloridas. Ruínas de São Miguel das Missões, Rio Grande do Sul. Erguidas pelos jesuítas entre os séculos 17 e 18, as construções serviam como polos catequizadores para os índios que moravam aqui, antes da chegada dos portugueses.
Tombadas pela Unesco em 1983, as ruínas constituem-se um conjunto arquitetônico entre o sul do Brasil e a Argentina e fazem parte do patrimônio arqueológico do país. Centro Histórico de Salvador, Bahia. Os prédios coloridos do Centro Histórico da primeira capital do Brasil foram tombados como Patrimônio Cultural da Humanidade em 1985. Pela importância histórica da cidade como um ponto de conversão entre as culturas dos europeus, dos africanos e dos indígenas brasileiros. Santuário de Bom Jesus de Matozinhos, em Congonhas, Minas Gerais. Construído na segunda metade do século XVIII, o santuário tem um interior inspirado no rococó italiano. 7 capelas que ilustram a Via Crucis e uma escadaria exterior decorada com estátuas dos profetas católicos. Feitos em pedra-sabão, as estátuas são legítimas representantes da arte de Aleijadinho. Brasília, Distrito Federal. Tombada como Patrimônio Cultural da Humanidade em 1987, foi fundada em 21 de abril de 1960 e tem o plano piloto idealizado por Lúcio Costa e os edifícios arquitetados por Oscar Niemeyer. A ideia do presidente da época, Juscelino Kubitschek, era de criar do zero uma nova capital para o Brasil. Parque Nacional Serra da Capivara, Piauí. Um dos sítios arqueológicos mais antigos da América do Sul, o parque é repleto de cavernas rochosas cobertas de pinturas rupestres, algumas feitas há mais de 25 mil anos. Ele foi fundado em 1979 e foi tombado pela Unesco em 1991. Também faz parte do patrimônio arqueológico do país. Centro Histórico de São Luís, Maranhão. A capital maranhense foi colonizada por franceses, depois ocupada por holandeses antes da chegada dos portugueses. Datada do século XVII, a cidade foi tombada em 1997, graças à preservação de suas ruas retangulares e da arquitetura colonial. Pode-se também observar a enorme coleção de azulejos portugueses, que enfeitam as fachadas e os interiores dos casarões antigos. Centro Histórico de Diamantina, Minas Gerais. Foi construída no século XVIII, em meio a montanhas de difícil acesso, recheadas de diamantes, e foi tombado pela Unesco em 1999. As construções são num barroco simples, diferente do restante das cidades históricas mineiras. As igrejas parecem-se com as casas e muitas delas têm apenas uma torre. Centro Histórico de Goiás. Construída no século XVIII, Goiás Velho é um emaranhado de casinhas e igrejinhas em meio a ruas sinuosas, e quase nenhuma delas é plana. Tornou-se patrimônio da Unesco em 2001, pela capacidade dos fundadores de erguer uma cidade em meio às montanhas, inspirados na arquitetura europeia, mas usando recursos locais. Praça São Francisco, em São Cristóvão, Sergipe. Essa praça quadrada é um exemplo da arquitetura típica dos franciscanos, ordem religiosa que ajudou a colonizar o Nordeste brasileiro. Cercada por edifícios históricos datados dos séculos XVIII e XIX, a praça recebe desde os tempos remotos importantes manifestações culturais e sociais. Paisagens cariocas, Rio de Janeiro. Em 2012, a Unesco tombou as paisagens formadas entre o mar e as montanhas. Fazem parte o Parque Nacional da Tijuca, o Jardim Botânico, o Corcovado com a estátua do Cristo Redentor, a Praia de Copacabana, o Aterro do Flamengo e as colinas que cercam a Baía de Guanabara. Pampulha, Belo Horizonte, Minas Gerais. Desenhado por Oscar Niemeyer, com projeto urbanístico de Lúcio Costa, o bairro da Pampulha foi concebido por Juscelino Kubitschek em 1940, na época em que era prefeito de Belo Horizonte, e foi tombado em 2016. As construções ficam ao redor de um lago artificial, sendo a mais famosa a Igreja de São Francisco de Assis, adornada com painéis de Cândido Portinari. Cais do Valongo, Rio de Janeiro. É o patrimônio mais recente do Brasil, tombado em 2017. Localizado na região portuária, foi o mais importante porto de entrada de escravos africanos no Brasil. As ruínas do cais são os únicos resquícios da chegada de escravos no Brasil, sendo reconhecidas pela Unesco como local de memória e de eventos traumáticos e de sobrevivência, como ocorre com o campo de concentração de Auschwitz, na Polônia. Como falei para vocês também na primeira aula, é nosso dever enquanto cidadãos não somente preservar o patrimônio histórico, mas também cobrar de nossos governantes que o façam. Já vimos bastante coisa na aula, mas como sempre, eu tenho uma tarefa de casa para vocês. Gostaria que vocês escolhessem
um desses patrimônios que nós discutimos, pode ser tanto o material como o imaterial, que seja alguma coisa que vocês se identifiquem mais, e façam um desenho ou uma pintura representando esse patrimônio. Aula que vem, vamos começar a discutir a formação da nossa cidade de São Paulo e como ela se transformou através do tempo. Vai ser uma aula que vai complementar um pouco as aulas de história que vocês estão assistindo com a professora Fabíola, tá certo? Espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, me escrevam. Se gostarem, dê um like e até a próxima aula.